Olá, eu imprimi aqui as regras de inferência e as de equivalência também, que vai estar atrás da prova, provavelmente, que ele não vai deixar que a gente decore isso daqui tudo. Mas aqui eu fui pedir pro GPT fazer 3 questões de níveis um pouco avançados, cada questão que passa, e a gente vai começar com isso daqui. Basicamente, regra de inferência é que, é usar aquela base do conteúdo de argumentos. Todo argumento ele é composto por um ou mais premissas, podem ser 1, 2, 4 ou mais, que tem que chegar em alguma conclusão. Nesse caso, a gente tem aqui duas premissas e a gente tem que comprovar esse argumento. Basicamente é assim, a gente tem isso daqui e por meio das regras de inferência a gente vai ir comparando e ver o que pode fazer para ir alterando esse até chegar a isso daqui. É ir modificando até chegar nisso daqui. Ou seja, se a gente for começar aqui, temos na primeira premissa P ou Q, então R. Não R. De longe, a gente já pode ver aqui o modo Tollens. Porque, apesar das regras de inferências usarem equivalências, usarem mais o P e o Q, isso aqui é só exemplo, sabe? Aqui pode ser um A, aqui pode ser um C, aqui pode ser um R, aqui pode ser um J, tanto faz, entende? Esse P e Q é só de modelo mesmo pra gente ir comparando, mas tanto faz a letra. Nesse caso aqui, você tá vendo aqui que tem duas condicionais, né? O ou e o sim então. Só que, pensa nisso daqui como se fosse uma coisa só, que é A, que é B. E o que você vai dar prioridade é o que vem depois, entende? Temos se A, então B. Aí, nesse caso, a gente vai comparar aqui qual é a situação aqui que tem uma condicional. A gente vai olhar aqui. Temos a absorção, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, só que tinha que ter outra premissa com sim, então também. E esses aqui. Aí a gente vai analisar as premissas todas, tá? A gente tá vendo esses dois aqui. Então, eu tô vendo um i aqui. Ou seja, eu ainda vou ter que usar a simplificação. Porque o que é simplificação? Se você tem uma premissa que usa esse daqui, a gente pode isolar ou esse daqui. Só que nesse caso a gente só tem um se então e um não é. Ah, o que é que se parece com isso daqui? Temos se A, então B e não B. O que é que parece com isso daqui? O modus tollens. Porque aqui tá a mesma coisa, aí. Se, por exemplo, supor um exemplo. Se o dia está nublado, então choveu. Não choveu, então o dia não estava nublado. E aqui temos a mesma coisa. Aqui temos se A, então B. Não B, então vai ser não A. Aí a gente já pode tirar isso daqui. Por mais que, se você olhar a questão e não conseguir visualizar diretamente onde a gente tem que chegar, a gente só vai pegando e vai deixando tudo, simplificando sempre que dá. Nesse caso, a gente vai fazer isso daqui e a gente vai analisando. Aí a gente já viu, né, que pode fazer o modus tollens aqui. Aí eu pegando e fazendo o modus tollens aqui, é o que a gente tem aqui. Modus tollens P, então Q, então não P. Aqui tá a mesma situação daqui, tá vendo? Se A, então B, não B, nesse caso não R, tá vendo? Então não P e Q. Não P ou Q, nesse caso, confundi. Tá, mas agora qual seria a negação do ou? A gente já sabe, né, que isso daqui vai ser uma implicação material. Por quê? A gente já sabe que a negação do ou, nesse caso P ou Q, é equivalente a não P e não Q. Porque a gente foi no assunto passado, que toda negação do ou, a gente vai inverter para o i. E se for negar o i, vai inverter para o ou, é a mesma coisa. Tipo, se fosse negar não P e Q, aí ficaria não P ou não Q. A gente tem que saber isso daqui, que é equivalente. A gente vai fazer aqui, porque a negação desse, a gente vai colocar aqui 3, linha 3, equivalência material. Nossa, que letra horrível. Pronto. Equivalência material, que vai ficar negação do ou, vai ficar por i. Não P e não Q. Pronto. Aí a gente tá vendo aqui, né? Ele quer... Ah, já chegamos. Porque a gente negou, aí já achamos aqui. Tá vendo?
Foi bem simples essa. Agora vindo para esse. Temos 4 premissas agora. E temos que chegar num P. Eita, agora a gente tem muitas coisas, né? Só que quando a gente olhar a questão assim, não é se desesperar, porque é só a gente fazendo comparações e simplificando até ver onde a gente pode chegar a essa conclusão aqui. Que tem que ser esse. Tá, a gente tem aqui se P, então Q, então R. Temos não R ou não S. Aqui, se a gente for comparar, a gente já tem, pode ter um modus ponens, né? Porque, tipo, modus ponens é a gente ter o se P, então Q, P. Ou seja, se a gente ter um condicional se, sim, então, e temos a primeira sozinha, nesse caso igual, a gente pode afirmar o outro. Aqui a gente já tá vendo isso aqui, aí. Porque aqui... Ah, não, tá ligado. Então não dá. Nesse caso, modus tollens mesmo. Porque aqui a gente tinha não R ou S. Ah, modus tollens é com si, então. Isso a gente tem que prestar atenção. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Isso daqui tá parecendo o quê? Ó, tá parecendo isso aqui. Esse daqui tá literalmente igual a esse daqui. Porque se P, então Q, então Q pode levar a R. Então a gente pode fazer a mesma coisa com isso daqui. Linha 5. Vai colocar 1, 2, o silogismo hipotético. Que vai ficar o quê? P levou a Q. E o Q aqui levou a R. Então P, então R. Se P, então R. Eu tô tendo esse problema de raciocinar porque eu tô fazendo tudo agora, sabe? Pra realmente mostrar como é que é na prática mesmo. Isso aqui eu mandei o GPT criar, mas eu tô respondendo agora mesmo pra explicar pra você. Se P, então Q também leva a R. P, R. Tá, temos aqui. Tá, agora a gente pode usar tudo isso junto, tá? Não é só isso daqui não. A gente pode usar esse com esse, se caso precisasse, enfim. Tá, a gente tem P, se P então R, temos que chegar num P. Onde é que o P tá aqui? Só tá aqui, né? Tá, temos que achar ele de alguma forma. Já fizemos esse silogismo hipotético aqui. Tá. Silogismo disjuntivo. Verdade, a gente pode fazer isso daqui. Podemos. Nossa, me confundi. A gente pode pegar, porque, tipo, silogismo disjuntivo é como se fosse modus tollens, só que pra ou, sabe? Porque modus tollens, ele só pode com sim, então, essa condição aqui, essa seta. Silogismo disjuntivo, não. A única diferença é que ele não, tipo, a gente negando o primeiro ou o segundo, ele não nega o outro, sabe? Diferente daqui, porque a gente, nesse aqui, a gente tinha esse P, então o quê? A gente negou o quê? E a gente votou o P negado. Aqui, o silogismo disjuntivo é diferente. Porque além de não ser com uma seta, ele é só com o ou. E a gente negando o primeiro ou o segundo, a gente vota o primeiro sem estar negado, entendeu? A gente só afirma. Aí aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai negar o S e vamos receber o não R do jeito que ele tá. Porque não vai negar ele. Porque a negação desse daqui ia ser não R. E a gente teria o R, só que nesse caso a gente vai votar ele normal, só o não R mesmo. Aí vai ficar o quê? Temos não R ou S. Não S, não R. 3, 4. Vai ser o modus ponens. MP. Beleza, a gente tem... Ah, já achamos, na verdade. Porque, olha, já tá vendo aqui um modus tollens. Que a gente se P, então Q. Não R, não P. Achamos. É você realmente ir testando mesmo na hora tudo que for possível fazer, que nem eu fiz aqui. Porque, olha, só vi esse aqui. Vai ver, ó, parece com o silogismo hipotético. Aí eu apliquei. Até aqui eu não tava vendo exatamente a solução. Mas aí eu fui vendo outras opções, o que dá pra fazer. Aí a gente viu isso aqui, parecia com o silogismo disjuntivo, eu fiz. Aí só de coisas assim, a gente vai visualizando, mantendo o objetivo em mente. Aí aqui,
eu já posso ver o modus tollens. Se P, então não R, não R, então não P. Podemos fazer outro modus tollens aqui, não P. Chegamos ao objetivo. 5, 6. Modus tollens. Tá vendo? É realmente desenvolver tudo na hora. Não tem uma fórmula, é só realmente raciocinar e testando até chegar. Só que mantendo o objetivo em mente. Tá, agora esse aqui é o mais difícil que ele colocou, que foi a terceira questão. Tá. Temos 5 premissas agora. Temos que chegar a não P. Não P. Onde é que o P tá aqui? Ele tá aqui, ó. Tá, bicondicional. Temos a bicondicional. Normalmente, em toda bicondicional, a gente vai ter que colocar alguma equivalência. Porque, tipo, se você ver, não temos nenhuma regra de inferência que use bicondicional, essas duas setas aqui. Aí, normalmente, o que a gente faz é isso daqui, pra ela ficar assim, ó. Porque a gente... Tá vendo que tá igual? Isso daqui é equivalente a isso daqui. Aí, normalmente, quase sempre, a gente sempre vai colocar só equivalência, porque a gente isola e fica com esses dois. Mas bora lá. Eu tenho que chegar num P, né? Já vou aproveitar e vou colocar a equivalência aqui logo. Porque vai ficar, nesse caso... Se... Eu vou colocar esse daqui. Não P. O Q. E não P. O Q, nesse caso. Aí já vou aproveitar e isolar logo. Porque, tipo, você tá vendo que tem um I entre os dois, né? E quando tem I entre duas letras, seja... É como se aqui tivesse... Apesar de ter muitos símbolos aqui, aqui continua sendo como se fosse A e B, entendeu? Aí aqui é... Temos P, Q ou A e B, por exemplo. A gente pode isolar os dois, se a gente quiser. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar num P ou Q. Simplificação. Vou mostrar aqui que eu simplifiquei essa, a sexta linha. A linha 8, vou colocar aqui a simplificação dela de novo, só que dessa daqui. Quer dizer, os dois são a mesma coisa, né? Não precisa simplificar 2 vezes. Na verdade, as duas são a mesma coisa. Eu ia simplificar essa parte aqui, mas elas são iguais, então não precisa. Vou aqui. Tá. Chegamos a isso daqui. Pode olhar pro resto. Eu acho que isso aqui não é pra estar assim, não. Com certeza não. Isso aqui deve ter sido o erro de escrita do GPT. É só pra ter esse R, então S. Não existe isso aqui, não. Ignorando esse R, ó, a gente já tá vendo outro silogismo aqui, né? Q, R. Q levou a R e o R levou a S. Dá pra fazer, né? Aqui. Silogismo hipotético. Aqui é. P levou a Q, Q levou a R. É, aqui temos que Q levou a R e R levou a S. Dá pra fazer. 2, 6. Silogismo hipotético. QS. Se Q, então S. Bora ir testando tudo. Ah, aqui, ó. Tem o modus ponens aqui, tá vendo? Isso daqui não é que eu decorei. É que eu pratiquei, aí meio que já fica na mente, sabe? Mas era só você comparar aqui, ó. Eu vi isso daqui. O que aqui usa o ou aqui? Aí eu vou olhando. Ah, só o silogismo disjuntivo mesmo. E o silogismo conjuntivo, o dilema destrutivo. Mas aqui tem que estar os dois negados. E aqui só tá negado o primeiro. Então já descarta. Esse daqui tem que dar os dois assim. Então já descarta. Só temos essa opção mesmo. E olha, temos exatamente essa situação. Que foi o não S ou T. E não T. Aí a gente vai negar ele e vai receber esse. Aqui é. Porque o modus... Cadê? O silogismo disjuntivo é exatamente a gente negar primeiro ou o segundo, que nem tá aqui, ó. Porque aqui eu neguei o primeiro, recebi o segundo. Aqui eu neguei o segundo, recebi o primeiro. E aqui tá a mesma coisa. Não S ou T. Não T, vamos receber o não S. Pegar 4 e 5. Que tem que dizer quais são as linhas que a gente tá usando. E dizer que foi o silogismo disjuntivo. SD. Não S. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Já podemos visualizar o modus tollens. Aqui é. Estamos negando o segundo.
Vamos receber o não que. 8, 9. Modos tolerance. Eita, desfocou tudo. Acho por que a câmera desfocou? Enfim. Pronto, recebemos o não que. Nosso objetivo é o não P ainda, temos que ter isso em mente. Pronto! Tá vendo aqui já? Olha, a gente quer chegar a isso daqui, né? Se você parar pra ver, a gente já usou tudo. E olha, tá vendo aqui? Quanto se parece com o silogismo disjuntivo? Olha, a gente tem aqui o não P ou Q e temos o não Q. Vamos chegar ao não P. 7 e 10. O silogismo disjuntivo. Sabe por quê? Cara, a questão das regras de inferência e de equivalência é você ir fazendo até realmente poder visualizar como você pode chegar ao seu objetivo. Só que, tipo, ir fazendo... Porque, tipo, a gente começou aqui no negócio nada a ver, né? Que eu só coloquei aqui a equivalência dele. Eita, tem que colocar, né? Que é a equivalência material, o nome disso. Que toda bicondicional vai ser equivalente a isso daqui. Aí eu fiz essa equivalência material, a gente começou com algo nada a ver. Aí eu fui montando, eu simplifiquei, eu não tinha como ver isso aqui ainda só nisso. Aí eu fui usando tudo que ele me deu, fui usando, analisando, até a gente chegar realmente no nosso objetivo. E é isso. Ficou meio longo o vídeo, mas é porque é pra mostrar o quanto realista a pessoa não saber direto o que é pra fazer é. Porque a pessoa não vai olhar isso aqui e vai saber exatamente, ela pode ir testando mesmo. E só que não perdendo o objetivo de mente. É isso.